Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu um belo livro chamado Bíblia Sagrada. Um livro, louvado seja Deus, o qual contém 66 livros, que nos ensina o caminho que conduz à salvação, nos ensina que há céu e que há o inferno. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, começando pelos 5 primeiros livros, chamado de Pentateucos, o qual o profeta Moisés escreveu no delongo da jornada dos 40 anos no deserto. Louvado seja Deus, após ter saído da terra do Egito, juntamente com os milhares e milhares do povo de Israel. A Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, convida os pecadores a sair do caminho do pecado e viver uma vida santa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meditar na Bíblia para ser sábio e entendido é importante, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os 66 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 livros do Velho Testamento. Muitos dizem que o Velho Testamento ficou para trás, mas não. O Velho Testamento, louvado seja Deus, as coisas passadas são apenas um espelho das coisas vindouras que há de vir. E o Velho Testamento próprio testifica do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E temos também no Novo Testamento os 27 livros que concretizam os 66 livros, os quais são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2 Pedro, 1º e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, aonde se concretiza a Bíblia Sagrada, ao qual livro revelativo, o qual revela o fim de todas as coisas, que é o juízo de Deus sobre toda a terra. Mas do que importa conhecer toda a Bíblia Sagrada? O apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas, a qual eu encontro como a principal carta, no meu ponto de vista, aos Coríntios, no capítulo de número 13 do 1 Coríntios, ele fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, de nada me importaria. E em outros versículos ele já fala que ainda que tivesse todo o conhecimento, que tivesse toda a sabedoria, não tivesse amor, nada disso importaria. Porque o mais importante de tudo é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, de todo entendimento, de toda a mente, de toda a força, e o próximo como a si mesmo. Isso se concretiza todos os mandamentos, louvado seja Deus. E Deus ele é fiel, meus irmãos. E a Bíblia nos ensina como se achegar a Deus. A Bíblia fala: achegai-vos a mim, louvado seja Deus, e eu me achegarei a vós, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que nós devemos resistir ao maligno, resistir ao diabo, e que ele fugirá de diante de nós. Este é o ponto principal da Bíblia Sagrada, é nos ensinar como nos aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus, não se deixe se levar por sentimentos ruins, não se deixe levar por decisões ruins, não se deixe levar por más influências, mas deixe-se ser influenciado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode te conduzir ao caminho da salvação. É o único caminho ao Pai. Jesus é o caminho ao Pai. Mas ele falou: eu vou, mas não vos deixarei só, mas vos enviarei o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é o Espírito Santo, o que convence o homem do pecado e do juízo e da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amados irmãos, que Deus os abençoe e vos guarde. Que Deus os dê força para meditar na Santa Escritura e que para cumprir aquilo que nela está escrito. Porque fazendo assim, é a promessa que Deus fez a Josué, mas não parou em Josué. É uma promessa que se estende para todo aquele que crê na palavra de Deus. Não apartei da sua boca o livro desta lei. Antes medite nele de noite e cuidei de fazer tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, serei próspero, e tudo o que fizeres será bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, e não te espante nem te atemorize, porque o Senhor teu Deus será contigo, por onde quer que tu andares. Então, meus irmãos, creia nesse Deus, medite na palavra e obedeça, e as bênçãos do Senhor serão sobre ti. Se você ainda não entregou seu caminho para Jesus, entregue.
Se você ainda não tem uma aliança com esse Deus, faça uma aliança com esse Deus. Vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Deus convida-me a você em Salmo 34, versículo 8. Provai e vei quão bom é o Senhor, e é uma fortaleza na vida daquele que nele se refugia. Eu me refugiei no Senhor e não me arrependo. E convido a você, entregue seus problemas na mão do Senhor.